Muito bom dia a todos. Agradeço à organização do Congresso o privilégio de estar aqui hoje com a medicina interna. É um grande gosto. Cumprimento a mesa, os moderadores, a Presidente da Mesa, a colega Leonor Almeida e também o público. Ora bom, ainda no século passado comecei a interessar-me por estas coisas do direito à medicina, em bom rigor, em 1999, mas enfim, já é no século passado. E o meu professor, Guilherme de Oliveira, dizia: olha, estudo o consentimento informado, isso vai ser uma matéria para 20 anos. E verdadeiramente, enfim, já lá vão alguns, 17, e como veremos daqui a pouco, hoje é estamos no final de maio, no dia 2 de junho de 2015, pela primeira vez, o Supremo Tribunal de Justiça condenou um médico por violação de consentimento informado. É evidente que isto não é uma notícia muito agradável de dar no Congresso de Médicos. A grande vitória dos direitos dos doentes, condenou-se um médico a pagar uma indemnização de 26 mil euros a uma senhora que fez uma cirurgia sem ter dado sequer o consentimento. O caso é absolutamente grosseiro, é um caso de cirurgia plástica, em que ela pediu uma determinada cirurgia na zona inguinal, mas o cirurgião plástico, enfim, quase que usando aquela ideia dos shampoos, que paga um, leva dois, acabou por avançar para uma parte um bocadinho mais superior e as coisas correram mal e ela queixou-se. Como não estamos em cirurgia plástica, depois deixo para o debate, se tiverem muita curiosidade, dos detalhes um pouco arrepiantes do caso. Mas, portanto, isto para dizer que era realmente uma matéria para 20 anos, demorou 16 ou 17 a chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, não o conhecimento da problemática, mas de facto a consagração de que se o médico não pede sequer o consentimento, ou se vai além do consentimento, ou se tendo consentimento ele não é devidamente esclarecido e informado, isto não é apenas um problema ético, não é apenas um problema deontológico, é um problema de direito e direito civil de responsabilidade, de dinheiro, pelo que significa que os danos morais que a pessoa sofra, ou até patrimoniais, poderemos ver isso, são merecedores de proteção. Ora bom, então temos aqui estes três tópicos. É evidente que esta matéria do direito ao consentimento, do direito à informação, pode ser analisada numa perspectiva de ética médica, que é aquela que faz aqui mais sentido, mas também da legislação, e para isso está aqui um jurista, e a referência, de facto, à Direção-Geral de Saúde, que em 2013, 2014, avançou com uma norma. Isso, enfim, é interessante porque como a medicina está a ser normativizada nos aspectos das suas guidelines, das normas de orientação clínica, enfim, a DGS pensou, vamos aqui também pôr normas de aspecto ético ou deontológico, e isso é interessante porque permite alguma divulgação. Se é verdade que muitos dos presentes não viram a norma, acredito que muitos menos leram o Código Penal. E, aliás, se estivéssemos num congresso de advogados e eu perguntasse quantos leram os artigos 156 e 157 do Código Penal, que têm a matéria de consentimento informado, poucos advogados alguma vez leram esses artigos. Portanto, às vezes também este aspecto jurídico, baixar da Constituição para o Código Penal, do Código Penal para uma norma, enfim, é positivo porque permite a sua divulgação e a sua apreensão pelos destinatários concretos. Mas eu gosto sempre de fazer esta referência de que o consentimento informado não é um instituto que caia assim de supetão em cima dos médicos fora de um contexto. E há um contexto mais amplo em que isto se insere e que todos devem ser tomados em consideração, que são a emergência dos direitos dos doentes, dos pacientes e, digamos, os deveres dos profissionais de saúde, neste caso os deveres dos médicos, que são muitos, podiam elencar 10, 12, várias dimensões, mas gosto de concentrar aqui, pelo menos nesta base destes 4. O primeiro que todos conhecem, que é aquele sobre o qual dedicam 98% do vosso congresso. Se virmos o programa científico,
98% do programa científico é sobre o respeito pelas leges artes. Ouvimos a colega a falar de um estudo espanhol, do italiano, do austríaco, disto, daquilo, a melhor prática clínica, a atualização, e muito bem, e esse é aquilo que corresponde ao princípio hipocrático também, desde sempre, o primum non nocere, não maleficência, e o princípio da beneficência, fazer bem, cuidar do doente, e de acordo com a melhor medicina disponível no momento. Mas o bom profissional de saúde vai além disto, portanto tem que considerar também que o doente tem autonomia, tem direito ao conhecimento, à informação e, para ser mais rápido, também a importância do processo clínico, que tem os seus problemas, porque tornou a medicina, não se olham olhos nos olhos, a Leonor vai falar nisto, os médicos novos, enfim, alguns médicos se calhar deixaram de olhar olhos nos olhos dos doentes, porque estão muito preocupados com o processo clínico eletrónico. É verdade, mas eu, enquanto jurista, digo, mas tem mesmo que se preocupar, tem mesmo que fazer um bom processo clínico e um bom registro e, naturalmente, também o direito à reserva e intimidade da vida privada. Enfim, queria só fazer este ponto. O consentimento informado não é um instituto que caia assim, sozinho, ele insere-se num movimento mais amplo dos direitos dos doentes, que, por sua vez, também faz parte de um movimento mais amplo, que é dos direitos de cidadania em geral. Isto é, se recuarmos 100 anos, na família havia poucos direitos, as crianças tinham poucos direitos, no local de trabalho havia poucos direitos. Portanto, tudo isto é um movimento geral de que cada cidadão vai tendo mais direitos. Quanto a este instituto em si, gosto de dizer que há aqui como que uma roldana, um relógio com 3 pilares, o direito a consentir e a recusar. Não vamos aprofundar isso aqui, o direito a recusar, por muito absurdo que nos pareça, o direito a recusar sangue, o direito a recusar uma amputação de uma perna, o direito a recusar um tratamento de uma pneumonia, enfim, é um tema interessantíssimo, mas poderá ficar para debate. Um outro tema muito importante que é quem é que consente, e esse é marcante aqui na medicina interna, penso eu, o envelhecimento da vossa população, uma enfermaria de medicina, realmente uma população muito envelhecida, com multidoenças, também do foro mental, demências, senilidades, o papel da família e, enfim, qual é o limite do dever de informar e de esclarecer. Enfim, já sabem muito rapidamente que a medicina hipocrática, naturalmente, não olhava esta ideia de autonomia, pelo contrário, isto surge no século XX, nascendo, obviamente, das ideias que vêm de trás, das revoluções francesa, americana, podemos invocar tudo isso, mas é realmente no século XX, no início do século XX, que tudo isto avança com grande dimensão, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve o horror nazi e em que percebemos a importância da autonomia do doente concreto. E, portanto, avançando, na lei, onde é que isto está? Está em muitas leis, trago aqui só 2 ou 3. A Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, que é do Conselho da Europa, Estrasburgo, foi assinada em Oviedo, aqui a norte, foi ratificada pelo Parlamento, Presidente da República, portanto está no Diário da República, é lei que vigora entre nós, já bem conhecida, desde 2001, e temos ainda antes disso, desde 1982, isto vem do tempo do Código Penal do professor Eduardo Correia, já ainda, portanto, o novo Código Penal, novo em direito, novo, 82 é novo, vejam bem, é novo, porque, enfim, porque havia um anterior, já não é assim tão novo. Portanto, está lá previsto, o médico que fizer uma intervenção sem consentimento é punido com pena de prisão até 3 anos. Reparem que 3 anos não é criminalidade leve, isto é criminalidade média. O legislador já lhe deu uma ponderação elevada. Por exemplo, se confrontássemos com os crimes de violação de sigilo, é muito mais baixa a pena, curiosamente. Muito bem, estamos aqui ao nível de penas semelhantes às de ofensa à integridade física ou até semelhantes à pena de homicídio por negligência leve. Um homicídio por negligência leve, na estrada, ou mesmo, enfim, um médico, são poucos, mas pode acontecer ser condenado por homicídio por negligência, a pena é até 3 anos. Vejam bem a valoração que em 1982 se deu a isto.
E não apenas a falta de consentimento, mas mesmo que o consentimento precisa de ser esclarecido. O diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico só entrou no Código Penal em 1995. A transição do paternalismo, isto é, antes de 95, ainda se discutia muito na ética médica e mesmo os juristas, Professor Figueiredo Dias, Costa Andrade e outros, enfim. Será que o diagnóstico tem que ser revelado? E estou a pensar na medicina interna, os diagnósticos tão duros, do cancro e outras coisas, enfim, outras doenças tão terríveis. Desde 95, ou seja, há 21 anos, que sem dúvida tem que se revelar o diagnóstico. Depois há exceções, enfim, se o doente estiver em perigo de se suicidar, etc, etc. Portanto, a lei portuguesa desde 82 dá uma grande importância a isto. Como vimos depois em 2015, há uma condenação em direito civil, em responsabilidade civil, há outros casos, há vários casos em tribunal, nada de muito relevante. Mas agora vem o problema com que os médicos se confrontam, nesta ideia de normativização de tudo e do processo clínico e de tudo estar registado, há realmente a vontade de passar tudo a escrito. E a norma da DGS vai nesse sentido, de haver um consentimento escrito para toda intervenção cirúrgica ou invasiva. O que, apesar de tudo, nesta especialidade não abrange muitas. Porque, ao que sei, nesta especialidade faz-se muita intervenção farmacológica, de prescrição de medicamentos, e isso não carece, não é invasivo, do ponto de vista, digamos, o medicamento é invasivo, mas não é invasivo no sentido que nós estamos aqui a falar, nem é cirúrgico. Portanto, apesar de tudo, podemos dizer que muito do que se faz na medicina interna não é ilegal, nem está a violar a norma. Portanto, até porque verdadeiramente aquilo que mais se valoriza é a verdade, não é, ou seja, que haja um verdadeiro consentimento informado e não propriamente que haja papéis. Aliás, isso é um ponto prévio. Muitas vezes, quando tenho estas sessões, alguns médicos dizem: vem falar daquele papel. Eu não trago nenhum papel, até vim sem papéis de propósito, não tenho aqui nenhum papel para impor. Mas, enfim, obviamente, a conversa não é exaustiva. Não se vai obrigar um doente a estudar 6 anos de medicina, 6 anos de especialidade, a fazer 60 congressos, até porque Adam Smith ensinou-nos que há um princípio fundamental de uma economia moderna, que é a especialização, e que cada um tem o seu papel. Portanto, se o médico andou 12, 20 anos a estudar, não vai agora, em 20 minutos, dar uma lição ao doente, mas tem que o pôr em condições de perceber o que vai acontecer com o seu corpo e com a sua vida. Okay? E considerar o doente concreto, as necessidades que ele tem em concreto. Enfim. E, portanto, terá que informar os riscos frequentes da medicação, da cirurgia, os riscos graves, e aqui, sobretudo, se forem riscos muito raros, riscos raros. Bom, aqui eu costumo fazer uma distinção se for uma intervenção de foro estético, voluntário. Por exemplo, a pessoa está bem de saúde e vai fazer uma cirurgia plástica. O cirurgião plástico tem que informar tudo. Na medicina interna, não. Já aparecem as pessoas muito doentes, as pessoas já estão mal, elas já querem ser tratadas, têm que informar as consequências alternativas, tem uma medicação assim, ou pode ir para a cirurgia assado, mas não tem que ir ao detalhe. Isso está escrito mesmo nos livros de direito. Quer dizer, quando a pessoa está... Quanto mais necessária a intervenção, menos é preciso informar. Repare-se, não estou a dizer que não se informa nada, estou a dizer que é preciso menos. Quanto menos necessária a intervenção, e, por exemplo, na oftalmologia isso acontece, também houve um caso que foi uma absolvição de uma senhora contabilista que tinha uma miopia e a sua oftalmologista, com quem tinha uma relação há muito tempo, disse: olha, eu agora fiz aqui um curso do laser, vou-lhe fazer uma operação à miopia, vai ficar aí, parece uma rapariga nova. E ela: mas não tem riscos? Não tem riscos nenhuns. E ficou cega. Ora, neste caso, embora eu quando disse isto no Congresso de Oftalmologistas, eles ficaram arrepiados. Neste caso, devia informar. Devia informar, porque realmente a pessoa estava bem e ficou cega. Cega, quer dizer, é um risco gravíssimo, raríssimo. Raríssimo. Felizmente, muitos dos nossos amigos foram operados à miopia e estão bem. Então, mas acontece 1 em cada 10 mil casos. Enfim, está ali a doutora Leonor Almeida. Enfim, portanto, na medicina interna,
há aqui, digamos, não tem que haver esta exaustividade, parece-me a mim. Muito bem. O fundamental é, de facto, manter uma boa relação oral, pois, enfim, a norma exige este documento escrito para as intervenções invasivas ou portanto, cirúrgicas, e, portanto, está aqui a norma, depois podem ler, que tem este interesse. E mesmo o exigir para todos os atos anestésicos e todos os atos cirúrgicos pode ser exagerado. Há pequenas cirurgias que, se calhar, também não justificavam tanta formalidade. Avançando, já perceberam do que eu disse no início, de que estamos aqui a falar de algo que pode ter consequências patrimoniais. Portanto, não é apenas a questão do crime, raramente não conheço nenhuma condenação em prisão, mas poderá haver situações de multa, e é sempre desagradável ser arguido e passar por todos os incómodos, enfim, de um processo criminal. Isso em si já é mau, já é quase punitivo o suficiente, mas depois já há o direito civil, a responsabilidade civil. Dizem, também não há problema porque eu tenho seguro. Bom, ou o hospital paga. Quer dizer, é que depois o direito dos seguros também tem as suas complicações. Há umas franquias, há uns limites, há depois uns agravamentos disto, uns agravamentos daquilo, e, portanto, convém a pessoa também não ter que chamar a seguradora. E sempre vai ter os incómodos. E isto é claro, e o Supremo Tribunal de Justiça afirmou, e muito bem, se houver uma intervenção sem consentimento, há lugar a uma indemnização. E aqui tenho a citação deste acórdão 2 de junho de 2015, uma relatora, uma senhora conselheira Clara Sotomayor, e, portanto, que diz, não se permite o exercício de qualquer paternalismo clínico ou poder de decisão sobre o corpo ou sobre a saúde do paciente. Portanto, no fundo, dizendo aquilo que um juiz Cardoso, em 1914, disse em Nova Iorque: o ser humano, a pessoa humana adulta e consciente, é dono do seu próprio corpo. Dono do seu próprio corpo. Portanto, o médico não vai fazer uma intervenção cirúrgica ou medicamentosa sem o consentimento do doente. Ora bem, este problema da família e de quem é que tem capacidade para consentir, muito resumidamente, podemos dizer que se estamos perante o adulto capaz, não há problema, é ele que consente. E ontem ao jantar discutimos um problema, uma pessoa com 97 anos, é um adulto capaz ou não? Normalmente é. Aquilo que eu tenho visto em congressos, enfim, ligados às demências, etc., é de que, embora a demência chega aos 30%, 40% ou eventualmente 50% da população, bom, mas já os outros 50% ou 60% que não são dementes. Portanto, a pessoa com 100 anos tem uma probabilidade de 1 para 2 ou mais, ou de 60%, de não ser demente, não ser senil, não ter nenhuma doença psiquiátrica. E, portanto, tem capacidade para consentir. Se formos para os 80 anos, a demência são 15%. Enfim, não sabemos aqui, não sei nomes de cor, que sejam 20%. O que os senhores doutores estão a pensar é o seguinte: bom, eles não são dementes tecnicamente, só que não percebem nada. Estão frágeis, estão vulneráveis, estão muito dependentes dos filhos, da família, não querem assumir decisões. Porque, de facto, a capacidade para decidir não é só a inteligência de compreender a informação, é também a capacidade de tomar decisões. É de facto um problema. Enfim, estas pessoas normalmente não têm tutor, portanto não estão interditas. Se tiverem, é fácil, mas são poucas, só mesmo os que têm uma doença psiquiátrica ou um Alzheimer já há algum tempo é que a família lhes nomeou um tutor. Portanto, nos vossos serviços de medicina normalmente não há lá tutores, o que há é familiares. Era muito fácil eu chegar aqui e dizer, como disse durante muitos anos, a família não tem nada a ver com isto. A lei portuguesa não dá poder à família para nada. É verdade. Procuramos todas as leis, até encontramos a Lei de Bases de Saúde e agora a Lei de 2014 dos Direitos dos Utentes, que diz: uma lei futura irá regular a capacidade das pessoas, portanto, o consentimento das pessoas que estão em situação de facto de incapacidade. Bom, e continuamos à espera de lei futura. Não há uma lei como em Espanha, aqui a 20 ou 30 quilómetros, como em muitos outros países, que diz que se a pessoa está incapaz, de facto, quem decide é o cônjuge, é o companheiro, é o filho, é a filha. Não há. Então, que solução temos? Uma solução seria haver uma declaração antecipada de vontade.
a nomeação de um procurador do quadro de saúde, que também é raríssimo, poucas pessoas fazem, mas enfim, mas poderão fazê-la mesmo que não cumpram a formalidade da lei, de ter um testamento vital daqueles rigorosos, poderão ao menos ter indicado, olha, está aqui as pessoas que... E, portanto, era fácil dizer que a família não tem nada a ver com isto, mas, na realidade, é evidente que os senhores doutores se deparam que a família é chamada. E, portanto, tem que haver aqui aquilo que os franceses dizem, um triângulo terapêutico, tem que haver aqui realmente uma relação entre o médico, a família e o doente, no sentido de se chegar à boa solução. Bom, e estou a terminar, não é? Para dizer, 17 anos depois de começar a estudar isto, eu sei que não escolher uma profissão fácil. Isto não é fácil, mas vamos debatendo e muito obrigado pela vossa atenção.